o observavam para ver se nos sábados o curaria, para que o acusasse. Então, Jesus já era uma pedra no sapato, nem mal tinha começado. E eles já estavam vendo que, seguido por multidões, ele tinha, então, grande poder. Não é? Ele tinha um poder junto a essas multidões. Então, ficava muito difícil eles sumirem com Jesus, porque as multidões estavam sempre atrás dele. Eles precisavam ter uma acusação muito bem construída, que ele fizesse algo que ferisse a lei dos judeus profundamente. Então, por isso que eles seguiam Jesus e o tentavam, pensando que o tentavam, né? Coitados. O provocavam, para ver se ele podia dar algum tipo de material pela sua fala que pudesse configurar instrumento de acusação. E aí o que acontece? Jesus diz ao homem que tinha a mão atrofiada: levanta-te, vem para o meio. Muitas vezes a sinagoga ela tinha uma forma meio que circular, não é? E ficava ali no meio a pessoa que ia falar ou alguma coisa assim. E ele diz para o homem vir para o meio, ou seja, trazendo já o homem para um campo de destaque. Vamos tratar disto. Afinal, já estava todo mundo esperando para que aquilo fosse tratado mesmo. Ele já lendo ali, percebendo tudo que estava acontecendo, então ele, vamos viver esta lição. Vem para o meio. E diz para aqueles que estavam ali esperando arranjar um motivo para prendê-lo: é lícito no sábado, ou seja, é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Veja, durante toda a semana é permitido fazer o bem e não é permitido fazer o mal, se fosse pela lei, certo? Acontece que havia uma lei especial sobre o sábado. Então, no sábado, as pessoas não podiam cozinhar. Era alguma coisa assim muito forte em termos de inatividade, porque essa inatividade material deveria ser direcionada para o quê? Para a adoração, certo? Era um dia de adoração. E aí ele pergunta se no sábado, exatamente no sábado, ele fala de nenhum outro dia, ele diz: é lícito no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou matar? Olha, que é uma perguntinha bem fácil, não é? Salvar uma vida ou matar? Mas qual foi a resposta? Silêncio. Eles, porém, silenciaram. Olhando em derredor, primeiramente, eu vou deixar esse comentário aqui para o final, vamos continuar então. Olhando ao derredor deles, com ira, olha só o que está escrito em Marcos, com ira, afligindo-se da natureza de coração deles, diz ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e foi restaurada como a outra. Ou seja, ele curou a mão. Mas olha, não estranhou um pouquinho nós ouvirmos ele dizer que Jesus estava com ira? Ele está dizendo que Jesus estava com ira. E ainda por cima, não fosse o suficiente essa ira, ainda se afligia da natureza de coração deles. Bom, é Jesus que está escrevendo o texto? Não, não é. Ele diz aqui que perguntou a Jesus, ou que Jesus falou: estou com ira, e por isso foi citado? Também não. Ou seja, como é que ele pode ter escrito que Jesus estava com ira? Da onde é que ele tirou isso? Isso posto como uma observação. Ele observou como Jesus estava e interpretou como ira. E, aliás, quem foi que interpretou? Foi Marcos? Marcos não estava ali. Marcos ouviu alguém contar o que aconteceu ali. E talvez essa pessoa
tenha dito isto. E quem foi essa pessoa? Pedro. Pedro. Senhor, se precisar, morro contigo. Pedro era muito intenso quando falava, né? Era muito intenso. E poderia ter até mesmo, quando você às vezes acha que conhece muito uma pessoa, e você se dá o luxo de dizer o que ela pensa. Ah, mas é meu filho, eu sei como ele pensa. Ah, mas cresci com ele, eu sei como ele pensa. Então, às vezes, a gente convive com uma pessoa, e quando a gente vai falar dessa pessoa, a gente tem esses ímpetos de descrever coisas que a pessoa não disse. Então, aqui eu colocaria enormes parênteses, porque ele está interpretando o que Jesus, que ele viu em termos do emocional ali de Jesus, dizendo que Jesus estava com ira. Como um espírito perfeito pode sentir ira? Não sente, é só isso, tá? Então, certo é que com ira Jesus não estava. Mas acontece que é preciso que haja o quê? Lembramos aqui a nossa mensagem inicial, precisamos ter firmeza. Firmeza. Será que Pedro poderia ter interpretado uma fala firme de Jesus como uma fala com ira? Ele não estava ali sendo docinho, ou um professor, né, um mestre suave, como ele é sempre. Ele estava ali dando o quê? Um limite. Fazendo uma afirmação, ele queria ser ouvido. Então não podia ser nem de sorrisos. Tinha provavelmente até talvez uma cara o quê? Sem sorrisos, não é? Uma cara. Olhando em derredor deles, aí vem o parênteses, Jesus diz ao homem, estende a mão. Como tipo assim, agora eu vou me rebelar contra o sistema. Mais ou menos isso, né? Não, ele não precisava ter ira, porque ele não estava se rebelando contra o sistema. Jesus diz, eu vim cumprir a lei e não derrogá-la. Mas qual é a lei que Jesus tem comprometimento? É a lei de Deus. Certo? Então não precisa, ele estava super de boa. Ele estava seguindo as leis de Deus. Não tem por que se alterar, é aquilo que nós falamos antes. O outro pode estar com más intenções, querendo nos ferir, a gente só não pode entrar no jogo do outro. Se ele está embolado com sentimentos de baixo teor vibratório, por que nós vamos afinar com isso? Então, ele diz, estende a mão, o homem com a mão mirrada a estendeu para Jesus, imediatamente, veja, aqui não diz que Jesus tocou na mão, diz? Não. Só diz que Jesus diz, estende a mão. A única coisa que nós sabemos é que Jesus diz, estende a mão, e provavelmente o homem lá com a mão mirradinha, né, estendeu a mão, e de repente a mão do homem se abriu. Se Jesus tocou ou não tocou, não está citado aqui. Ah, uma coisa importantíssima é que tem mais um evangelista que cita essa passagem. E é Lucas, que também não viu a cena. Interessante que são os dois evangelistas que não assistiram a cena. E da onde Lucas ouviu essa cena? E é interessante, na narração de Lucas, Lucas não fala absolutamente sobre ira, não fala nada. Vou ler aqui para a gente ver. A cura do homem, agora por Lucas. Vamos aqui, para frente. Salvar uma vida ou destruir? Pergunta Jesus, não é? Olhando em derredor de todos eles, disse-lhe. O que está faltando aqui? Com ira, afligindo-se da dureza de coração deles. Não tem isso na narração de Lucas. Estende a tua mão. Ele o fez e foi restaurada a mão dele. Também aqui, Lucas não fala absolutamente nada sobre como se deu. Só diz que ele estendeu e imediatamente ficou curado. Não diz Jesus tocou, nada disso. Então, isso combina muito bem. Certo? Voltando, então.
Então, vejamos que isso é uma coisa interessante, porque às vezes a gente pode dizer, mas Jesus sentiu ira, segundo o evangelista. O evangelista não estava dentro de Jesus para poder dizer, ou ter autoridade para dizer o que Jesus estava sentindo. Então, outra coisa interessante é que aqui o evangelista Lucas, que era discípulo de quem? De nenhum dos 12 apóstolos. Ele era discípulo de Paulo de Tarso. Qual foi a fonte de Paulo de Tarso? E, consequentemente, de Lucas. Ele foi a Éfeso visitar Maria e João, o apóstolo que também escreveu uma das versões do Evangelho. E ali, então, ele obteve de quem? Assim como Marcos obteve de Pedro, Lucas obteve de João e de Maria. No caso mesmo, Maria não estava ali, mas João já estava, já tinha sido... Tanto João quanto Pedro assistiram, foram os primeiros a serem chamados por Jesus, não é?